Olá, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e conduzirei vocês no estudo do direito das sucessões. O objeto do estudo é o testamento, sob a luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro. Este conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, seu título 3, da sucessão testamentária, que vai desde o artigo 1857 a 1990. O foco desta apresentação é o capítulo 5 dos testamentos especiais, a seção 1, disposições gerais, que vai do artigo 1886 a 1887. Vamos aos dispositivos, então. Diz o artigo 1886, são testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico, o militar. Bem, precisamos fazer, neste momento, algumas breves considerações. Nós já dissemos em outros vídeos a respeito sobre a forma e a sua importância para o direito testamentário, para os testamentos. E aqui eu trago uma lição de Clovis Bevilacqua, que diz que forma é o conjunto das solenidades que se devem observar para que a declaração da vontade tenha eficácia jurídica. Aqui é importante trazer uma observação feita pelo autor Zeno Veloso, que diz que quando Clovis Bevilacqua se referiu na expressão eficácia jurídica, na verdade, o sentido que deveria se atribuir é de validade e não eficácia. Bom, em direito testamentário, vigora, como sempre estamos afirmando, o princípio da forma especial. A solenidade integra-se na própria substância do ato. Só é testamento o negócio jurídico que for celebrado sob uma das formas indicadas na lei. Só há testamentos típicos. O documento que se apresenta como testamento e que não estiver revestido de uma das formas legais, ele é inexistente como testamento. Trata-se aqui, então, de algo que nem entrou no mundo jurídico. O caso é de negócio jurídico inexistente. Agora, se, no entanto, obedeceu à forma prescrita em lei, ele existe. Ele ingressou no mundo jurídico. Mas, se porventura não for atendidas as formalidades, as solenidades da respectiva forma escolhida, embora exista, ele é inválido, ele é nulo. E, portanto, como consequência, ele não tem eficácia. Tratando-se de testamentos, a forma, ela é exigência capital. A forma é da essência do ato. Forma e substância, elas, na verdade, se fundam, elas se integram, elas redundam numa unidade inseccionável. É um todo indivisível. Então, no Brasil, em matéria de testamento, o princípio fundamental é o da taxatividade e da tipicidade. O que significa isso?
só são testamentos aqueles que estão descritos em lei como tal. Isso é obedecendo um rol taxativo. Só aqueles que a lei diz são testamentos e elenca é que atendem esse princípio, igual está aqui no 1886. São testamentos especiais. 2 pontos. O rol taxativo, o marítimo, o aeronáutico, o militar. Então, aqui nós temos um rol taxativo, exaustivo. Não há aqui um rol exemplificativo. Limitam-se a apenas essas 3 formas. E tipicidade. Então, só são testamentos se estiverem exatamente enquadrados, encaixados naquele descrito pelo, pelo legislador. Então, o marítimo tem a descrição. Quando ele é um testamento marítimo? Que circunstância ele é um testamento marítimo? Quando ele é um testamento aeronáutico? Em que circunstância ele é um testamento aeronáutico? E o militar? Quando ele é um testamento militar? Em que circunstâncias ele é um testamento militar? Então, tem um tipo de escrito. Ele vem com uma descrição e tem que se encaixar perfeitamente, absolutamente perfeita. Tem que seguir fielmente a forma que é exigida na lei. O Código Civil brasileiro, então, prevê formas especiais de testamento que serão utilizadas em determinadas circunstâncias diante de eventos extraordinários. E em atenção a uma situação absolutamente excepcional que se encontra a pessoa que pretende fazer a manifestação de sua última vontade, a disposição de sua última vontade. E que ela, naquele momento excepcional, naquelas circunstâncias, naquele evento extraordinário, ele não tem como se socorrer da forma ordinária. Ele não tem como fazer o testamento na forma ordinária e ele se enquadra dentro das possibilidades admitidas pelo legislador em fazer o testamento. Ou seja, ele tem agora a faculdade, diante das circunstâncias que ele está, escolher entre um dos testamentos especiais conforme a circunstância. Então, ele vai escolher o marítimo, ou ele está numa aeronave, ele vai escolher o aeronáutico. Se há uma circunstância, situação de guerra, ele irá escolher o militar. Nós vamos ver depois cada um destes testamentos de forma mais clara e de forma mais aprofundada. Está bem? Daí, o que nós temos que afirmar, e nós podemos afirmar, é que os testamentos especiais, eles têm no Brasil, dentro da ordem jurídica brasileira, só 3 formas de testamentos especiais. Estão no 1886. O marítimo, o aeronáutico, o militar. Esses testamentos, como eu disse, eles existem em razão de circunstâncias excepcionais. Isso faz com que até esses testamentos, chamados testamentos especiais, também sejam conhecidos como testamentos excepcionais ou testamentos emergenciais, testamentos acidentais, testamentos privilegiados ou testamentos extraordinários.
todas essas expressões são sinônimos de testamentos especiais, que vocês eventualmente podem encontrar em algum texto jurídico que esteja tratando destas formas de testamento. Então, a marca aqui inconfundível desses testamentos especiais, como havia dito, diante dessas circunstâncias, é buscar conceder aquele que pretende fazer um testamento e não pode fazer pela forma ordinária, que ele tenha uma opção, mas que essa opção também não seja uma forma que submeta a um procedimento tão exigente quanto é a forma ordinária. Ele tem, então, uma mitigação leve, de acordo com a circunstância que, obviamente, essa pessoa se encontra, não é? Ou até muito mitigado, muito, até pode-se dizer excessivamente mitigado em algumas circunstâncias, que nós veremos, né, na sua formalidade. Né? Há uma economia aqui de solenidades, uma redução de requisitos, né, uma subtração de exigências que existem nos testamentos ordinários. O que se pretende aqui é atender essa situação singular, propiciar uma faculdade, né, facultar a possibilidade de testar por uma forma especial ante a necessidade premente que uma pessoa possa ter de consignar as suas disposições de última vontade e a circunstância especial que ela se encontra não podendo fazer uso do testamento ordinário. Os testamentos especiais, embora tenha essas mitigações quanto a esse formalismo, eles ainda continuam se submetendo à norma, à lei essa, né, que é chamada de norma cogente, ou norma de ordem pública, ou seja, o que significa não pode ser alterada pela vontade do jurisdicionado, da parte, não é possível alteração do conteúdo, do texto, da dimensão, do alcance do que a lei estabeleceu. É exatamente, estritamente na forma como ali está previsto. Não há possibilidade de alterar nada. Então, os testamentos especiais continuam se submetendo às normas que regem a questão da capacidade testamentária ativa, que nós já vimos, do artigo 1860 e o 1861, a vedação do testamento conjuntivo, né, a proibição de disposições em favor de pessoas que não são legitimadas a suceder, isso está lá no artigo 1801 do Código Civil, os preceitos referentes às disposições testamentárias em geral, que vai do artigo 1897 a 1911, que veremos em momento oportuno, né, a respeito das cotas que são destinadas aos herdeiros necessários, os preceitos referentes aqui também aos defeitos da vontade. Ficando bem claro, o que é mitigado é apenas, tão somente, o rigor da forma prevista para os testamentos ordinários, aplicando-se o rigor da forma do testamento especial. Então, deixa de ser o que está no testamento ordinário, passando a ser o que prescreve os testamentos especiais. Bem, passemos então ao artigo 1887. Aqui diz: não se admite outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Então, para não restar a menor
dúvida do que foi dito até agora. Não tem. Então, o legislador andou muito bem quando ele deixou expresso que o testamento especial tem de revestir-se uma das 3 formas que estão prescritas no artigo 1886, considerando aqui, né, em homenagem ao princípio da tipicidade que descreve o testamento especial está ali disponível, o marítimo, o aeronáutico, o militar, né, ao testador, a faculdade de fazer uma dessas 3, né, e a forma que deverá observar esse testador, bem como aqui a taxatividade que enumera de forma exaustiva quais são os testamentos especiais, e aqui, no caso, está escrito, são testamentos especiais, o marítimo, o aeronáutico, o militar, não há outros. Bem, uma observação que faço é a respeito na hipótese de um desses testamentos vir a ser destruído, ou perder esse testamento. Existe a possibilidade de reconstituição do testamento? Da mesma maneira que coloquei quando tratamos dos testamentos ordinários, lá nas disposições gerais também, em vídeo anterior. Não, havendo perda ou a destruição do testamento, seja ele marítimo, aeronáutico, militar, não é possível uma reconstituição do testamento. Não é possível. Restauração, como eu havia dito, é diferente, é possível. Reconstituição, não. Tá bem? Então, essas eram as considerações que eu tinha para apresentar neste momento. Agradeço a todos por acompanharem a exposição até agora. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecê-las. Muito obrigado. Até mais.